dia, igreja. Good morning, church. Que a paz do Senhor seja sobre o seu coração. May the peace of the Lord be over your heart. Aleluia. Hallelujah. Quem está com a sua Bíblia aí? Who has their Bibles there? Quem não tiver pode acompanhar no telão. Those who don't have it can follow in the screen. Abra no livro de Hebreus, capítulo 4. Open in the book of Hebrews, chapter 4. Nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 4. I'm going to read 1 through 4. Chapter 4, 1 through 4. Os irmãos acharam? The brothers found it? Vamos a uma oração? Senhor Jesus, So let's say a prayer, Lord Jesus. obrigado pela tua presença neste lugar. Thank you for your presence in this place. Nós louvamos ao Senhor pelo convite que fez ao nosso coração. We praise the Lord for the invitation you gave to our hearts. Que o Senhor possa falar conosco, May you speak to us. possa nos direcionar, May you direct us. possa nos converter, May you convert us. possa o Senhor nos libertar. May the Lord free us. O Senhor tem liberdade neste lugar. You have freedom in this Em place. nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém? Amen. Oh, glória. Eu estava lendo essa passagem, eu fui ministrado sobre o descanso no Senhor. E aí acabei me enchendo meu coração sobre isso. E eu quero falar sobre descansar no Senhor. I was thinking about this word. I was ministering over this word, and I was meditating over the rest on the Lord. And so we're going to read this word about the rest in the Lord. Irmãos, vocês têm um lugar de descanso? Brothers, you have a place of rest. Alguns são o sofá, Some are their sofas, outros são na cama, or they're in the beds. alguns são alguns 15 minutos tomando café. Some 15 minutes just having their coffee. Todos têm um momento de descanso. All have their moment of rest. Alguns precisam de algum momento ficar só olhando o celular Some needs a moment just to look at their cell phone, para descansar a mente. to rest their minds. Mas a gente procura sempre um lugar de descanso. But we also always seek a place of rest. Há uma necessidade comum entre nós sermos descansados. There is a common necessity to be rested. A gente precisa disso. We need this. E eu quero dizer que o Senhor se preocupa com isso. And I want to say that the Lord, He worries about this. Deus se preocupa com o seu descanso. God worries about your rest. Deus se preocupa em você não estar enfadado, God worries about you not being overburdened em ter um refúgio. and having a refuge. E essa passagem eu quero ler com você. In this passage I want to read with you. Diz assim, eu vou ler primeiro. Temamos, portanto, que sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenham falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou, visto que não ter sido acompanhada pela fé daqueles que ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de toda a obra que fizera. Let us fear therefore, lest, a promise being left of entering into His rest, any one of you may seem to have come short of it. For indeed, we have had the good news announced to us, even as they also. But the word heard did not profit them, not being mixed together with faith in those who heard. For we who have believed enter into the rest, even as He said, as I swore in my wrath, they shall not enter into my rest. Although the works of creation were completed from the foundation of the world. For He has spoken somewhere concerning the seventh day thus,
and God rested on the seventh day from all his works. Eu quero começar com essa maior promessa que existe em nossas vidas. I want to begin with this greatest promise that there is in our lives. O descanso na eternidade. The rest in eternity. E quando eu digo descanso na eternidade, And when I say the rest in eternity, não estou dizendo para você dormir a eternidade toda. I'm not saying you're going to sleep the whole eternity. É que você vai ter uma eternidade toda para contemplar a perfeição de Deus. It's because you're going to have the whole eternity to contemplate the perfection of God. E você já se sentiu descansado olhando o pôr do sol? Have you felt rested before just looking at the sundown, the sunset? Você já colocou uma cadeira na beira da praia e só ouvindo o som das ondas? Have you put a chair by the beach and just hearing the sound of the waves? Você não precisa dormir, You don't need to sleep, mas aquilo descansa. but that rests you. É perfeito. It is perfect. E o Senhor nos convida, And the Lord invites us através de uma promessa, through a promise de permanecer nele, to remain in him, que um dia, that one day, por toda a eternidade, through all of eternity, você vai contemplar a perfeição divina. you're going to contemplate the divine perfection. E para onde você olhar, And wherever you look, você vai dizer, tudo é perfeito. you're going to say everything is perfect. O descanso do Senhor The rest of the Lord é a sua perfeição. is his perfection. E Ele nos convida. And he invites us. E nós nunca podemos desistir And we can never give up seja qualquer situação que passamos em nossas vidas. on any situation we may go through in our lives. Eu tenho uma promessa no Senhor I have a promise in the Lord. e será perfeita. It will be perfect. E não negociarei esta promessa. And I will not negotiate this promise. Mas nós estamos aqui na terra. But we are here on earth. E o nosso momento de vida, In our moment of life, precisamos de refúgio do Senhor. we need the refuge of the Lord. Por muitas coisas que acontecem em nossas vidas. For many things that happen in our lives. E o Senhor, Ele sempre tem um momento de descanso. And the Lord, he always has a moment of rest. Em Levíticos capítulo 25, no verso 3 ao verso 5, In Leviticus chapter 25, verses 3 to 5. eu vou citar o verso, tá? I'm going to just cite the verse. Diz assim, que trabalhem por 6 anos, It says to work for 6 years. produzam por 6 anos. Produce for 6 years. Vocês vão podar a videira, You're going to trim the vine. vão colher as uvas, You're going to harvest the grapes. vão colher as espigas. You're going to harvest the cereal. Terão 6 anos para isso. You're going to have 6 years for this. Mas no 7º ano, But in the 7th year, não mexam na terra. do not touch the earth. Será descanso da terra. It will be a rest for the soil. Ela vai produzir sozinha. It will produce by itself. Porque como a Kenny explicou na pregação do domingo passado, Because like Kenya explained last week, a terra sempre vai produzir. the earth will always produce. Ela tem uma ordem sobre isso. It has an order over this. Mas Deus se refere ao descanso dela. But God is referring to its rest. E qual é o descanso então da terra se ela continua trabalhando? And what is the rest of the land if it continues to work? Não ter a sua exigência. Not having its demand, Não ter a minha exigência. not having my demand. De produzir do jeito que eu quero. To produce and produce the way I want it. De ser podada da maneira que eu acho que tem que ser. To be pruned the way I think it must be done. E o Senhor diz assim, And the Lord says, quando ela produzir frutos, when it grows fruits, deixe os animais comerem. let the animals eat it. Deixe os estrangeiros comer. Let the strangers eat it. E se alguém passar pela sua terra, And if somebody goes by your land, deixa comer os frutos da terra. let them eat the fruit of that land. E se você tiver fome, And if you are hungry, pode ir lá comer também. you can go ahead and eat it. Você só não vai colher You're just not going to harvest como uma produção, as a production. porque a terra está descansando. Because the land is resting. E ela não está sobre a sua tarefa. And it is not over your works. Sabe o que me lembrou?
Do you know what it reminded me? A pandemia. The pandemic. Gente, como a terra ficou bonita na pandemia. Look at how the land became beautiful in the pandemic. Eu vi notícias, lembro de notícias de que as praias não estavam mais vivas. I saw news that even the beaches were Porque a gente não podia estar alive lá. because we couldn't be there. Os animais voltaram, The animals came back. nasceram ervas e plantas onde a terra não produzia mais. And plants and herbs were grown where the soil was no longer producing. Os peixes voltaram a lugares que não tinham mais vida. The fish came back to places where there was no more fish. O descanso voltou o descanso da terra voltou a ter uma organização na terra. The rest of the soil allowed the earth to have more organization again. Mas antes de acontecer uma pandemia, But before the pandemic happened, Deus já tinha dito aos homens: God had already told the man, deixa a terra descansar um pouco. let the soil rest a bit. Ela precisa de um tempo. It needs some time. Mas nós não damos tempo à terra. But we don't give any time to the Nós land. produzimos o tempo todo. We produce all the time. Exigimos que o ecossistema produza para nós. We demand the ecosystem to produce to us. Exigimos que os rios deem água limpa o tempo todo. We demand the rivers give pure water all the time. Nós não damos descanso à terra, We don't give rest to the land, mesmo que Deus nos oriente a isso. even if God tells us to do so. É assim que a humanidade age. It's how humanity acts. Ela precisa de descanso, It needs rest, mas ela não dá descanso. but it doesn't give rest. Mas nós precisamos voltar a Deus And we need to go back to God para entender que nós temos um papel em tudo isso to understand we have a function in all e this, que Ele tem descanso para nós. and that He has rest for us. Ele tem descanso para nós. He has a rest. Salmos 91, no verso 1, In Psalm 91, verse 1, ele diz assim: he says, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. it says, he who dwells in the secret place of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. Descansa à sombra do Onipotente. Abide in the shadow of the Almighty. É como se a minha sombra fosse um descanso para alguém do sol. It's as if my shadow is a rest for somebody under the sun. Mas quem Deus está chamando é sobre a sombra dele. But God is calling you under His shadow. E todos podemos estar sob a sombra dele. And we all can be under His shadow. O que precisamos é habitar. What we need is to abide. Nós precisamos habitar no seu esconderijo. We need to abide in His secret place. O convite é para que você esteja morando nele. The invitation is for you to be living in Him. Sabe por que muitas vezes não descansamos no Senhor? Do you know why many times we don't rest in the Lord? Porque tratamos como visita, Because we treat Him like a visitor, não como habitação, not like an inhabitant, não como algum lugar que a gente sempre pode estar. not like a place that we can always be there. Deus te chama para habitar nele God calls you to dwell in Him e desfrute da sua sombra. and to rejoice in His shadow. E Ele chama isso de esconderijo. And He calls it a refuge. Você já esteve num lugar que você parece que é sempre encontrado? Have you been to a place where you feel like you're always found? Sempre tem algum motivo para tirar sua paz? There's always a reason for something to take your peace away. Parece que sempre tem alguma coisa que provoca a sua ira. It looks like there's always something that provokes your wrath. Por mais que você trabalhe e deixe as coisas organizadas, The more you work and leave things very organized, parece que sempre tem um imprevisto. it looks like there's always something that is like unpredictable. Eu vou dizer algo que é claro nesse mundo espiritual. I'm going to say something that is clear in this spiritual world. O inimigo não desiste de você. The enemy doesn't give up on you, E ele te encontra. and he finds you.
encontra com várias tentações, And he finds you with many temptations. te encontra com várias sugestões, He finds you with many suggestions. mas Jesus te chama, But Jesus calls you. se esconda em mim. Hide yourself in me. Ali você não é encontrado. There you're not found. Você se esconde do inimigo You hide yourself from the enemy somente no Senhor Jesus. only in the Lord Jesus. Você tem um lugar de se esconder. You have a place to hide. E isso não é você ficar enclausulado. And this is not for you to be hidden at home. É o melhor lugar para se estar. It is the best place to be. E ainda está escondido. And it's still hidden. Habite no Senhor Jesus. Abide in the Lord Na Jesus. sombra do Onipotente. In the shadow of His Deus te majesty. chama, descanse em mim. God calls you to rest in me. Descanse no Senhor Jesus. Rest in the Lord Jesus. E em Pedro capítulo 5, no verso 7, And in 1 Peter chapter 5 verse 7, deixa eu achar também aqui. Não achei que ela. Tá aqui. Lançamos sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. it says, casting all your anxiety on Him because it matters to Him concerning you. O que mais cansa você? What tires you the most? Atividades físicas? Physical activities, Muito trabalho? much work, Ou a sua mente? or your mind? A ansiedade quando bate no seu coração, The anxiety when it gets to your heart, ela paralisa você. it paralyzes you. Você não consegue mais ter foco. You can't focus anymore. Você deixa de produzir como produzia antes. You don't produce anymore the way you used to produce. A ansiedade parece que tem um poder de parar o tempo. The anxiety seems to have a power to stop time. E você não consegue mais acompanhar o tempo. And you're no longer able to accompany the time. Porque parece que ele parou, mas ele continua passando. Because it looks like it stopped, but it continues going by. E nós perdemos o que temos mais de valor. And we lose what we have that's most valuable. O vigor da vida. The energy of your life. A satisfação de viver. Satisfaction of living. E nós fomos acometidos com este tempo de ansiedade. And we were attacked by this time of anxiety. Tudo está nos movendo a ter ansiedade. Everything is moving us to anxiety. Porque tudo é muito rápido. Because everything is so fast. As coisas sempre estão acelerando. Things are always accelerating more. Você tem que acompanhar. And you have to accompany it. Se você só mexia no Google para pesquisar, If you only used Google to research, você já está atrasado. you are way behind now. Você precisa entrar no chat GPT. You need to enter ChatGPT. E é assim, a inteligência artificial sempre está acelerando nossas vidas. And the artificial intelligence is now accelerating our Você está lives. perdendo tempo. You're missing out time. E a ansiedade vai florescendo em nós. And the anxiety flourishes in us. E aí, Pedro ele diz assim: não coloca a sua ansiedade no Senhor. And Peter says, do not place your anxiety on the Lord. Porque ele sabe que você já não tem controle sobre isso. Because he knows you don't have control over this anymore. Então ele diz assim: lança sobre mim. And then he says, throw over me. Joga tudo isso em mim. Throw all this stuff on me. Que Jesus aguenta. Because Jesus can handle it. Ele aguenta. He can handle it. É você que não aguenta. You're the one who can't handle it. Jesus falou: pode lançar tudo em mim. Jesus says you can throw Mas everything. é muita ansiedade. But it's a lot of anxiety. A depressão quer até me matar. The depression wants to kill me. Jesus está falando: lança aqui, ó. Jesus is saying, throw Eu it on me seguro. here. I can handle it. Ele segura a sua He ansiedade. can handle your anxiety. Ele controla os seus He sentimentos. controls your feelings. Ele te dá descanso no meio dessa tormenta. He gives you rest in the midst of this turmoil. Deus é o teu descanso. God is your rest. Não há nada que pode parar você. There is nothing that can stop you. Lança sobre ele a sua ansiedade. Throw over him your anxiety. Acredite no teu Pai. Believe your Father. Acredite no seu Senhor. Believe your Lord. Ele pode. He may. Ele He pode. may. Lança sobre o Senhor And a sua throw to ansiedade. the Lord all your anxiety. Nós temos que aprender a descansar no Senhor. We must learn to rest on the Lord.
Não deixa mais essa tormenta na sua casa. Do not allow this torment in your Não house aceita anymore. essa tormenta no seu relacionamento. Do not allow this torment in your relationship. Não aceita essa tormenta no meio dos seus filhos. Do not allow it with your children. Lança tudo isso no Senhor. Throw everything at the Lord. Peça uma coisa que o Espírito Santo possa te dar. And ask something that the Holy Spirit can give you. Equilíbrio. Equilibrium, balance. Eu te peço equilíbrio sobre o meu relacionamento. I ask for balance in my relationship. Eu te peço equilíbrio sobre os meus filhos. I ask for balance for my children. Eu te peço equilíbrio sobre o meu sono. I ask for balance over my sleep. Eu te peço equilíbrio sobre as minhas dores. I ask for balance over my pain. O Espírito Santo te dá equidade. Equilíbrio. The Holy Spirit gives you balance. E Ele pode fazer isso. And He may do this. Ele pode deixar essa balança equilibrada. He can allow this balance to be balanced. Você não pode ficar tendia para o mal. You can't tending one day to the evil. Tendendo para que hoje é um dia que eu não estou bem. Curving to today is a day that I'm not well. Acha refúgio no Senhor. Find refuge in the Lord. Você é mais do que vitorioso. You are more than victorious. Você está em Cristo Jesus. You are in Christ Jesus. Em Salmos 37, no verso 4 e 5. Psalms 37 verses 4 and 5. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo o fará. Delight yourself in Jehovah, and He'll give you the requests of your heart. Commit your way to Jehovah, and trust in Him, and He will act. Nós temos muitas coisas para alcançar na vida. We have many things to reach in life. E nós queremos os caminhos para isso. And we want the ways for that. Queremos as portas para isso. We want the doors open for that. Nós buscamos as oportunidades para isso. We seek the opportunities for this. Mas o Senhor diz que o princípio para você alcançar essas coisas But the Lord says the principle for you to reach these things é deleitar nele, is to delight in Him é se encostar nele. and to rest in Him. E você de começar pelo desejo no Senhor. And to start with the desire for the Lord. Senhor, eu preciso tanto dessas coisas. Lord, I need so much these O things. Senhor conhece o desejo do meu coração. You know the desire of my heart. Eu quero alcançar isso ou aquilo. I want to reach this or that. Se você começar no Senhor, If you begin in the Lord, Ele faz parte disso. He is part of this. Ele faz parte do desejo do seu coração. He is part of the desire of your heart. Deus pode fazer parte do desejo do seu coração. God can be part of the desires of your heart. Não é somente sobre o seu esforço. It's not only about your effort. É confiar inteiramente nele. It's to trust entirely in Him. Porque se não der certo, Because if it doesn't work, você ainda tem o Senhor. you still have the Lord. Tá tudo bem. Everything is good. Deus está contigo. God is with you. A frustração não vai te derrubar. The frustration is not going to beat you. Você não vai ser uma pessoa andando pelas suas frustrações. You're not going to be a person walking by your frustrations. Não vai ser uma pessoa andando só porque as coisas deram errada. You're not going to be a person walking just because things did not work out. E você não vai andar só sobre o seu passado, You're not going to walk only over your dizendo eu over deveria your estar past, lá, saying I should be there, mas não cheguei. but I didn't get there. O Senhor vai te dar o conforto. The Lord will give you comfort. Você está no tempo certo, You are in the right time, no momento certo. in the right moment. Permaneça em mim. Remain in me, E tudo vai dar certo. and everything is going to work out. Porque o que nós não sabemos, Because what we don't know, que nossos planos muitas vezes não são do Senhor. because our plans many times are not the Lord's, E os nossos pensamentos nem sempre são do Senhor. and our thoughts are not always the Lord's. Mas quando você coloca sobre Ele, But when you place over Him, Ele redireciona para onde você deve estar. He redirects to where you should be. E os planos do Senhor se tornam muito maiores do que o seu. And the plans of the Lord become a lot bigger than yours. E você não fica sobre uma frustração. And you don't stay over a frustration. Você anda sobre uma revelação. You walk over a revelation. Estou no lugar perfeito que Deus me deu. I'm in the perfect place that God gave me. Em Mateus capítulo 11, no versículo 28 e 29.
In Matthew 11, verses 28 and 29. É Jesus falando nessa passagem. Jesus is speaking in this passage. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Come to me, all who toil and are burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Quando ele te convida, venha a mim, When he says, come to me, e ele já diz para você, você está cansado, pode vir a mim. and he says, you are tired, you can come to me. Jesus está dizendo, eu estou te vendo, Jesus is saying, I am seeing you. eu conheço as suas dores, I know your pain. eu sei o quanto você está exausto, I know how exhausted you are. eu sei o quanto você tem sofrido por isso. I know how much you have suffered for this. Vem aqui, Come here. vamos trocar o fardo. Let's exchange our burdens. Eu vou te dar algo que é leve, I'll give you something that is light, e você me dá o que é pesado. and you give me what is heavy. Jesus quer fazer uma troca com você. Jesus wants to make an exchange with you. Você tem que liberar isso You need to allow this e confiar que Ele pode te dar algo melhor. and trust that he's going to give you something better. Por muito tempo, o povo judeu For much time, the Jewish people, tinha um dia de descanso. they have a day of rest. O sábado A Saturday. era o dia de Sabbath. descanso. It's the day of rest. Mas o sábado ficou muito pesado, But the Sabbath was so heavy porque houve um grande julgamento sobre o dia do sábado. because there was a great judgment over the day of the Sabbath. E se alguém quisesse fazer alguma coisa no sábado, And if somebody wanted to do anything on Saturday, esse era acusado como pecador. would be accused as a sinner. Você deveria estar descansando. You should be resting. Larga isso. Leave this. Deixa de fazer isso. No, don't do this. Como é que num dia de descanso você é repreendido porque quer fazer alguma coisa? How can on a day of rest you be judged for wanting to do something? Jesus mudou isso. Jesus changed this. Todos os dias pode ser o seu dia de descanso. Every day can be your resting day. Você pode estar trabalhando e descansando no Senhor. You can be working and resting in the Lord. Você pode continuar a sua vida e descansando no Senhor. You can continue your life resting in the Lord. Você todo dia pode cultuar o Senhor. Every day you can worship the Lord. Em constante momento você pode estar em oração com Ele. Constantly you can be in prayer with Him. O seu coração pode ser um adorador mesmo, nem mesmo mexer na sua boca. You can be a worshiper in the heart without even moving your lips. Porque você está nele. Because you are in Him. E Ele é o seu descanso. And He is your rest. Não há mais um dia de descanso. There's not more one Entendo. day of rest. Sabe por que o sábado foi o dia de descanso de Deus? Do you know why Saturday was the day of rest of God? Porque Ele completou em 6 dias a sua obra. Because He completed in 6 days His work. Está lá em Gênesis. It's in Genesis. Eu completei a minha obra em 6 dias. I completed my work in 6 days. Então Deus senta. So Desculpa, God vou sentar aqui. sits. I'm going to sit here. Eu estou contemplando a obra que eu fiz. I'm contemplating the work that I did. Nossa, que lindo. Oh, how beautiful. É perfeito. Perfect. Aí Jesus te chama agora. And Jesus calls you now, Todos os dias. every day. Contemple o que eu fiz por você. Contemplate what I did for you. É perfeito. It's perfect. Ele te salvou. He saved Te you. resgatou. He rescued you. Te tirou dos laços de He Satanás. took you from the hands of Satan, Do vício do pecado. from the addiction and the sin, Da morte. from death. Ele te resgatou em vida. He rescued you in life. E a morte não pode mais contra você. And death can not longer overcome you. Não tem nada que te prenda. Nothing binds you. A liberdade e a libertação chegou na sua alma. Freedom has come to your Chegou soul, na sua vida. to your life. Contemple o que é perfeito. Contemplate what is perfect. Jesus na sua vida. Jesus in your life. Jesus na sua vida. Jesus in your life. Eu quero que você se levante do seu lugar. I would like you to stand up in your place.
Talvez